Olá pessoal, meu nome é Nelson, eu sou responsável técnico pela empresa Metrópole Soluções Técnicas. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é feito o serviço de impermeabilização de uma laje com manta asfáltica. Esse serviço foi feito num prédio chamado Nilda, ele fica aqui no litoral de São Paulo. E eu vou aproveitar para dar várias dicas aí para quem faz esse tipo de trabalho e também para quem precisa desse tipo de serviço e vai ter que fazer o acompanhamento. Muitas vezes a pessoa contrata um profissional e depois acaba tendo problemas, que as pessoas cometem alguns erros, às vezes até básicos, e aí você acaba desperdiçando dinheiro e não resolve o seu problema. O primeiro passo dessa obra foi a remoção de todo o piso da área a ser impermeabilizada. E como vocês podem ver aqui nessa foto, assim que nós removemos o piso, a primeira coisa que apareceu foi essa série de trincas, de fissuras na massa de regularização, o que caracteriza a movimentação do prédio. Nesse serviço em específico, a gente ainda tinha esse outro problema aqui, que era de uma piscina que estava em cima dessa laje e que também ocasionava vários pontos de infiltração. Então o condomínio optou pela eliminação dessa piscina. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção nessa foto aqui. Depois nós temos removido toda a parte de concreto, de alvenaria, que fazia o suporte, dava a resistência ali para a piscina. Nós removemos a piscina e foi isso aqui que a gente encontrou. A gente não fazia ideia realmente que tinha todo esse sobrepeso em cima da laje. Então, num primeiro momento, vocês podem ver aqui, tem quase 20 centímetros entre lajota, entulho, massa, que eles fizeram para que o deck que tinha aqui em volta da piscina não ficasse tão alto. Até aí já é uma solução assim bastante discutível, né? Que você projeta aqui uma laje e depois você joga essa tremenda sobrecarga. Você imagina quantas toneladas não tinha aqui de entulho, massa, lajota, para poder fazer todo esse enchimento. Depois que foi feito isso, nós até entendemos um outro motivo pelo qual foi adotado esse sistema. Aqui nessa laje, vocês vão ver depois nas outras fotos, tem a parte da caixa d'água. Então aqui por cima da laje foi feito todo o encanamento de distribuição de água para as unidades. Então em vários pontos aqui da laje passam os canos que vão até os cantos aqui da fachada do prédio, para que seja feita a descida, né, aprumada, para atender as unidades. O segundo ponto aqui que é interessante observar, nós removemos aqui a piscina e você vê a quantidade de água que veio. A gente já tinha até furado um outro ponto, mais para frente eu vou mostrar um vídeo, nós furamos em um outro ponto para ver se realmente era isso que a gente estava imaginando, e vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. E por que eu falei que isso é um ponto fundamental? Isso aqui mostra um dos erros assim mais básicos e mais comum que eu encontro quando a gente vai fazer esse tipo de serviço de impermeabilização. E muitas vezes a gente chega no local e a pessoa fala que tem um problema de infiltração e tal, e a primeira coisa que fala, olha, não, a melhor solução existente hoje no mercado para eliminar problemas de infiltração é a impermeabilização com manta asfáltica. E aí o pessoal acaba rebatendo, falando, não, mas nós já temos impermeabilização com manta e não resolveu, não funcionou. E isso aqui é um dos principais motivos. Por quê? O que a pessoa tem que entender é que aqui você tinha o piso, você tem a massa de regularização. Qual é a grande questão? A manta, ela não é feita para reter a água. Ela foi desenvolvida para que a água não passe, para que não dê problemas de infiltração embaixo. Mas ela não é feita para que a água fique aqui em cima. Então, a manta, quando ela é feita, é fundamental que ela tenha uma destinação para essa água. Primeiro passo para que você faça um serviço de impermeabilização com manta, para que ele realmente resolva o problema, é você direcionar a água que vai chegar até a manta. E foi exatamente isso que não foi feito aqui. E a água vai para a manta. Tudo bem, só que ela chega aqui na manta e daí? Ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. É óbvio que em algum momento essa água vai vazar e aí a impermeabilização não vai funcionar. O correto é sempre fazer, como eu vou mostrar agora detalhado no vídeo, que seja feita uma regularização para que a água que chegue até a manta, ela tenha um destino, tá ok? E como eu falei para vocês, está aqui um dos testes que nós fizemos, que era para confirmar se realmente toda a laje era assim. E ficou provado que sim, era só a gente remover essa massa de regularização
que já aparecia o entulho e logo abaixo uma quantidade grande de água. Bom, depois de ter identificado aquele problema do sobrepeso, outra reclamação também que o contratante tinha é que durante a chuva demorava muito para escoar a água. Então vocês podem imaginar que essa é uma laje de aproximadamente 200 metros quadrados e só haviam 4 descidas. Então nós fomos verificar o que estava acontecendo. E foi isso aí que nós encontramos. Eram 4 ralos pequenos, 15 por 15, o ralo completamente sem acabamento, sem impermeabilização. Então isso aí com certeza também gerava problema de infiltração nos apartamentos embaixo, e sem contar a descida também, que até então parecia ser muito pequena. Aí nós removemos essa massa toda para verificar melhor. Na sequência então agora eu vou mostrar o vídeo para vocês que eu fiz para mandar para o síndico, o nome dele é Júnior, e nesse vídeo eu mostro para ele o problema que nós identificamos, vou expor para ele qual a solução que a gente considera que é a melhor para se resolver todo esse problema. No final, ele acabou concordando com o nosso diagnóstico e foi o serviço que acabou sendo feito. Isso também serve para mostrar para vocês aí como é importante, né, essa comunicação que a gente tem com o síndico do prédio, com o contratante do serviço. Isso é fundamental, manter o contratante sempre a par de tudo aquilo que a gente vai encontrando e das decisões que a gente pretende tomar, porque afinal de contas, quem paga é quem manda. Então, qualquer atitude que a gente faça, por melhor que seja a ideia, tem que ter o aceite daquele que está contratando o serviço. Bom, seu Júnior, olha o tamanho da descida, o cano de 100, como a gente liberou ele todo. Tudo isso aqui é o que tinha de manta fechando o cano, por isso que estava aquela foto primeiro que eu mandei com ele bem fechado, por isso que a água ficava empoçando, a água não descia. Então não vai ter a necessidade de a gente aumentar o número de ralos, tá? Então toda a área aqui passa os canos, como a gente tinha combinado, realmente, passa um cano aqui, passa um cano ali. Então o que nós optamos por fazer é isso. Em vez de fazer aqueles ralos pequenos, quadradinho, nós vamos usar, como eu mostrei aí, esse tipo de grelha. Então aqui nós vamos fazer todo o acabamento, a manta vai vir desde aqui de cima, vai entrar, fazer o acabamento para lá, então vai ficar esse espaço bem grande. Aqui a gente vai colocar uma tela para que nenhuma sujeira entre, então não vai ter mais problema da água empoçar aqui. Primeiro porque o ralo de captação vai ser bem maior, nós vamos fazer isso nos 4, e também porque a descida, agora ela liberada de 100, a água não vai parar aqui de jeito nenhum, ela vai cair aqui e vai correr direto, tá? Outro problema também, que a gente não ia conseguir aumentar o número de ralo, porque é aquela história, o ralo ele tem que estar no ponto mais baixo da laje. Então o que nós fizemos? A ideia era colocar outros ralos. Só que não adianta eu colocar um ralo, por exemplo, aqui ou ali, se ele está mais alto. A água não iria para ele. Então nós fizemos uma medição desde lá da mureta até essa mureta aqui. Para a gente corrigir esse caimento, para que a água fosse para os ralos novos, eu teria que aumentar quase 8 centímetros de massa. Então é um sobrepeso demais para uma laje que já está sobrecarregada. Então a gente optou em fazer o quê? Aumentar a capacidade de captação, mudando o ralo pelas grelhas. Então vai ficar uma caixa bem maior, vai captar mais, só que vai continuar 4 pontos. Vamos desobstruir as descidas como foi feita com essa. Então agora a água não vai chegar aqui, não vai ficar subindo na caixa. Chegou na caixa, ela vai descer direto. Porque aí a nossa manta vai em cima de toda essa área que a gente já fez a massa de regularização. Aí você pode ver aqui, nós já começamos a tirar aqui o revestimento e a manta velha, Então aqui é onde a nossa manta vai subir. Então nós vamos vir com a manta pela massa nova que nós já fizemos e subir com ela na parede. Essa é a massa de regularização da qual eu me referi no vídeo anterior. Então ela foi feita simplesmente sarrafiada, é uma massa forte. Nós usamos aí 2 carrinhos de areia peneirada para cada saco de cimento, porque em alguns lugares ela ficava bem fininha, quase que uma nata, e teve lugar que ela pegou quase 2 centímetros.
para que depois que a gente coloque a manta aí por cima, a água que chegue até a manta, ela corra para os ralos. Esse aqui é o local onde tinha aquele rebaixamento da piscina. Nós enchemos ele com o próprio entulho da obra e depois fizemos um concretinho magro de areia, cimento e brita, só para dar uma resistência. E acima dele foi feito essa massa de regularização aqui que nós fizemos em toda a área. Essa foto aqui é para vocês terem uma ideia novamente de como ficavam os ralos, já deixando eles no formato para colocação da grelha. E aí vocês notem como a descida estava bastante obstruída. Depois que a gente removia toda a massa e a manta anterior, é assim que ficava a descida. E aqui está o ralo já pronto, acabado, já preparado. É só aplicar o primer e fazer a manta. Então, só para reforçar, aqui eu estou mostrando que toda a área foi feita essa parte de massa, né, de regularização. Então, toda a área, mesmo onde não tinha aparentemente problema de caimento, mas nós fizemos até porque a massa estando lisa facilita bastante a hora da colocação da manta. Essa aqui também é uma parte muito importante, tem que se tomar muita atenção nesse serviço de impermeabilização, que é essa subida da manta pela parede. Ela nunca deve ser inferior a 20 centímetros e sempre que possível, como nós fizemos aqui, quando o reboco permitir, você fazer esse chanfro aqui para dentro, que além de você melhorar a fixação da manta, você diminui consideravelmente a chance da manta descolar, trazendo o reboco, também a infiltração de água que escorra pela parede. E outro detalhe é esse chanfro entre o piso e a parede. Como eu já comentei em outros vídeos, cantos vivos são sempre muito mais difíceis de fazer impermeabilização. Então, como vocês podem ver aí, esse chanfro também ajuda muito na hora da colocação da manta. Ao término da regularização de todo o piso e rodapé, nós vamos aplicar o primer. Eu sempre recomendo que seja feito 2 demãos do primer. Vocês podem ver nessa foto aí, a parte de cima está com uma demão só, na parte de baixo com 2, que isso vai facilitar bastante na hora da aplicação da manta. Agora nós vamos iniciar a colocação da manta. Como eu já mencionei em outros vídeos, ela deve partir do ponto mais baixo, como vocês estão vendo aí, a partir do ralo, e como se fosse um telhado, sendo sobreposta à medida que o declive vai subindo. Como nesse caso específico a área era muito grande, vocês podem notar aí que nós fizemos a primeira colocação da manta da direita para a esquerda, ou quem está vendo o vídeo, né, do centro para cima, que é onde vinha o caimento, e depois nós fizemos do ralo para a esquerda, ou seja, para baixo, de quem olha a foto, porque você tinha vários caimentos aqui, em todos os casos você tem que obedecer essa regra. Como vocês podem ver aí, a essa altura, nós já tínhamos colocado uma boa quantidade de manta, aproximadamente 1/3 aí da área. E aqui vai uma dica legal para vocês, né? Quando vai fazer esse tipo de serviço, em áreas assim grandes e áreas descobertas, é interessante que você vá fazendo o serviço e já dando o acabamento. Porque, como a gente está sujeito às condições climáticas, você pode de repente fazer a manta num dia, não dar o acabamento, e aí no dia seguinte está chovendo. E aí a água pode correr por baixo da manta, criando bolhas e soltando a manta. Então é sempre interessante, né, sempre que for possível, que você vá fazendo uma quantidade de manta e já venha dando os acabamentos. Tá? Em especial, como vocês podem ver aí, nessa parte da mureta. Então a gente fazia questão de já vir fazendo o acabamento para que não existisse a possibilidade, no caso de uma chuva, de a água descolar a manta. Então isso é uma dica também legal. Sempre que possível, trabalha um dia, no outro dia você já dá o acabamento daquela parte que você fez. Vai avançando e dando o acabamento. Depois que nós fizemos a aplicação da manta em toda a área, executamos todo o acabamento, então nós fizemos o teste de estanqueabilidade de 72 horas. Nós fechamos os ralos com a própria manta e enchemos toda essa área de água. Após as 72 horas, foi verificado que não tinha nenhum problema, nenhum vazamento. Então nós escoamos essa água e agora nós vamos iniciar a execução da massa de regularização, que é para a instalação do piso. Agora nós vamos iniciar a massa de regularização, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Nessa parte das muretas, nós fizemos um chapisco, um traço de 3 de areia para 1 de cimento e adesivo bianco.
E por que nós fazemos isso? Porque é muito comum a gente ver lugar quando foi aplicada a manta e depois você vê o rodapé todo descolado, porque não tem essa preocupação, então o pessoal faz direto o reboco e aí conforme a umidade vai entrando por trás da manta, ela acaba empurrando a manta e também o rodapé, também empurra a massa. É muito comum a gente ver isso, lugar que foi feito a manta e tá o rodapé todo descolado. Então essa é a maneira correta de se evitar esse problema. Primeiro a execução de um chapisco aditivado e só depois que se faz o reboco, aonde se vai colocar o rodapé ou o revestimento, conforme for o caso. Agora, para quem pretende ou trabalha com isso, eu vou dar uma dica aqui muito importante, talvez seja a mais importante desse vídeo. Isso aqui realmente é um segredo assim, guardado a 7 chaves, que você não vai encontrar em lugar nenhum. Como vocês podem ver aí, nós iniciamos a execução da massa de regularização para a colocação do piso. E nós vamos fazer as juntas secas. Só que o que normalmente a gente encontra por aí? Primeiro, ou não se faz as juntas secas, e isso provoca as trincas e rachaduras nos pisos, ou muitas vezes o pessoal faz a junta seca de uma forma errada, porque eles fazem essa massa de regularização e depois da massa de regularização, com a utilização de uma serra mármore, ou maquita, como é mais conhecida, eles fazem esses riscos. Só que isso é errado. Por quê? Primeiro, que ainda que você tenha a regulagem da serra mármore, se você colocá-la muito baixa, você não vai conseguir cortar a massa toda. Por outro lado, que é pior ainda, se você colocar a regulagem muito alta, você acaba cortando a manta e gerando vários tipos de infiltração. Então, essa é a forma correta de fazer uma junta seca. Você utilizar um sarrafo de madeira ou réguas de alumínio para delimitar uma área e executar essa massa de regularização. E depois que ela estiver seca, você remove a régua de alumínio ou o sarrafo de madeira e faz a próxima etapa. E vai assim por diante. Então o que acontece? Com isso você não vai eliminar a movimentação natural do prédio, porque isso é impossível. Mas você direciona o surgimento de trincas para essas juntas. Então é muito mais fácil você conseguir fazer um reparo numa junta onde surge uma trinca, aonde tem o rejunte, do que um piso quebrado ou trincado. Porque aí você vai ter que remover aquele piso, colocar um piso novo e aí faz aquele efeito coxa de retalho. Então isso é muito importante que seja feito tecnicamente da forma correta. Nessa foto aqui eu mostro em detalhes como foi feito o acabamento desses novos ralos. Como vocês podem ver aí, ele foi todo revestido por dentro. Não foi necessário fazer uma massa de regularização, uma vez que ele vai ser coberto. Depois dessa etapa que nós fizemos aqui, a gente cria um cone, eu já mostrei isso em outros vídeos sobre impermeabilização, para que a água não retorne ali naquela parte central que vocês estão vendo ali a massa. Então o cone deve ter aproximadamente 10 centímetros indo para dentro do cano para evitar qualquer retorno. E esse aqui é o resultado final de como ficam esses ralos depois de pronto. Bom, agora essas fotos mostram a última etapa dessa obra, foi a colocação do revestimento. Como se tratava de uma área externa, ficar exposta ao tempo, ao sol, à chuva, nós fizemos um reforço utilizando então o cimento-cola AC2. E depois foi feito o rejuntamento com rejunte semi-flexível. Outro detalhe importante aqui, vocês notarem, são esses rodapés que nós fizemos com o mesmo revestimento do piso, porque como essa cerâmica ela é difícil de encontrar, não é mais fabricada, essa cerâmica 10x20, então a gente tinha uma quantidade pequena, e essa quantidade pequena de revestimento a gente deixou para fazer a parte de cima da mureta e também a fachada do prédio. Bom pessoal, esse aí é o resultado final do serviço. Toda a área impermeabilizada com manta, com caimentos, pode ver que não empoça água em lugar nenhum, o piso todo trocado, revestimento das muretas, os rodapés, toda a área rejuntada, inclusive essas muretas nós também rejuntamos. Então ficou um trabalho muito legal, ficou uma área muito boa que o pessoal agora vai poder aproveitar aí nos dias de verão. E como sempre eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de curtir, de compartilhar. Se ficaram com alguma dúvida, deixem aí abaixo nos comentários que nós vamos responder rapidinho. Um abraço a todos, pessoal do YouTube, pessoal aí da COS TV. Então não se esqueçam de deixar aquele presentinho aí que a casa agradece. Um abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!